Bora lá. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue presente conosco nesse dia e neste momento. Como nós falamos pela manhã, temos certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração neste momento. Para iniciarmos então o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra do nosso Deus, no livro dos Salmos, Salmo de número 96. Livro dos Salmos, Salmo de número 96. Salmo esse que tem como título Tributo à Glória e à Majestade de Deus. Diz assim o salmista, diz assim a palavra do nosso Deus no livro dos Salmos, no Salmo de número 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus e a terra. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruge o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. É na presença desse Deus que nós estamos neste momento. E nós vamos orar ao nosso Deus. Nós vamos adorar ao nosso Deus através desta oração neste momento. Oremos. Senhor, nós queremos nesse momento, ó Pai, te louvar e te adorar. Te louvar, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem feito por nós, mas principalmente, Pai, adorar ao Senhor por quem o Senhor é. O Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é aquele que está presente conosco em todas as circunstâncias, o Senhor é aquele que está presente conosco em todos os momentos da nossa vida. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor, Pai, aceite o nosso louvor, que o Senhor aceite, Pai, a nossa adoração, que o Senhor aceite, Pai, as nossas orações. Mas eu quero também, ó Deus, nessa oportunidade, pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor abençoe cada lar, Pai, representado, cada lar, Pai, que está nos assistindo nesse momento, que o Senhor possa, Pai, adentrar, Pai, a esses lares, com a Tua mão de salvação, com a Tua mão de cura, com a Tua mão, Pai, de provisão, e que o Senhor abençoe, Pai, cada irmão, cada irmã, cada família nesse momento. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós vamos louvar a Deus nesse momento com o hino de número 110, A Presença de Jesus. Então espero que você cante junto com a gente aí esse hino maravilhoso. Hino de número 110.
presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Passamos pelo vale a fim de me provar, em meio a densas trevas que impedem meu andar. Não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me aguarda, e é onde vou morar. Não há no mundo inteiro outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica essa vida com Jesus. Irmãos e irmãs, dando continuidade, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus nesse momento, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 e 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 e 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos e irmãs, quando nós iniciamos uma caminhada, é muito interessante nós notarmos que a grande pergunta que nós temos que resolver é: aonde nós queremos chegar? Aonde nós queremos chegar? Todo e qualquer projeto que nós vamos iniciar, essa pergunta ela faz parte, ela é importantíssima para a nossa vida, para o nosso projeto. Afinal de contas, aonde nós queremos chegar? Essa é uma pergunta importante. Mas uma outra pergunta também que é muito importante para a nossa vida é: qual será a vontade de Deus para a nossa vida? Quando nós falamos em projetos, quando nós falamos em planejamento, essa primeira pergunta, ela é fundamental. E ela é fundamental porque ela vai direcionar o caminho, ela vai direcionar os meios para onde nós desejamos chegar. Mas quando nós falamos da nossa vida espiritual, essa pergunta, essa segunda pergunta, ela é extremamente fundamental. E essa segunda pergunta, ela é extremamente importante para a nossa vida. Afinal de contas, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus
para a sua vida. Quando nós olhamos para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, e nós já tivemos a oportunidade aqui na igreja de pregarmos toda ela de uma forma sequencial, nós vimos aqui, por exemplo, que é uma carta maravilhosa. Quando você olha, por exemplo, para o capítulo 1, você vai ver que Paulo vai fazer nas ações de graça, no seu motivo de gratidão. Paulo agradece a Deus pela vida daquela igreja, mas Paulo também mostra o que aquela igreja tem de importante. Por exemplo, como uma igreja que tem que é firme nas suas orações, que é uma igreja operosa em fé, é uma igreja que tem amor ao próximo. Mas quando você olha para o capítulo 2, você vai ver também que Paulo mostra como foi a ação, como foi o agir de Deus naquela cidade. Quando você entra no capítulo 3, você vai ver que Paulo vai mostrar e vai enviar Timóteo, ali, principalmente para trazer também notícias a respeito daqueles irmãos e irmãs ao apóstolo Paulo. Quando você entra no capítulo 4, o apóstolo Paulo já vai começar a exortar os crentes na prática da santidade, ou seja, a manter, a dar continuidade àquilo que ele já demonstrou que eles já estavam fazendo no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. Quando nós entramos então no capítulo 5, o apóstolo Paulo começa a tratar sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Havia ali naquela igreja algumas pessoas que estavam falando que essa volta não ia acontecer, outros já estavam afirmando que essa volta já tinha acontecido, e o apóstolo Paulo então, ele escreve esse capítulo 5, mostrando e falando sobre a volta de Jesus. Mas quando nós entramos no versículo 16, 17 e 18, ele está inserido em diversos conselhos que Paulo dá. Paulo termina essa primeira carta dos Tessalonicenses, no capítulo 5, falando sobre diversos preceitos, que nós podemos destacar, por exemplo, no versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Ou seja, Paulo fala, atentem para a liderança. Ouçam a liderança. Mas quando você vai para o versículo 13, ele vai dizer, e que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. E Paulo vai dizer então, vivam em paz uns com os outros. E Paulo continua, no versículo 14, ele nos exorta para admoestar aqueles que são insubmissos, a consolar os desanimados, a amparar os fracos e que nós sejamos longânimos com todos. Mas esse versículo de número 16 e 17 e 18 é que eu quero trabalhar com você nessa noite. E eu quero mostrar para você nessa noite que a vontade de Deus para a sua vida repousa, melhor dizendo, nesses 3 versículos. E usando então o versículo de número 16, 17 e 18, eu quero compartilhar com você. Eu quero pensar com você sobre o seguinte tema: a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus para a sua vida, ela se alicerça em 3 partes. A primeira parte, a vontade de Deus para a sua vida é, em primeiro lugar, nunca pare de se alegrar. Nunca pare de se alegrar. Veja que o versículo de número 16, ele diz assim: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Irmãos, irmãs, a vontade de Deus para a nossa vida é que nós venhamos a nos alegrar, mas não por um período, não por um determinado tempo, mas o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos nos alegrar sempre. Ou seja, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. O apóstolo Paulo diz, regozijai-vos, mas regozijai-vos sempre.
E nós sabemos que a razão da nossa alegria é o Senhor. O Senhor é a razão da nossa alegria. Por isso que nós podemos ser felizes em todas as circunstâncias. A vontade de Deus para a nossa vida, em primeiro lugar, é que nós devemos nos alegrar e nos alegrar sempre. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, nunca pare de se alegrar. Nós temos motivos de sobra para nos alegrarmos. Irmãos, olha, esse é o dia que o Senhor fez. Por isso nós devemos nos alegrar. O Senhor já nos deu esse dia de presente. Você está com a sua família. Você está na sua casa. Você já almoçou, você já tomou café. Daqui a pouco você vai jantar. Daqui a pouco você vai repousar. Nós precisamos entender que tudo isso é motivo para nos alegrarmos. E nós devemos nos alegrar sempre, em todas as circunstâncias. Olha o que o apóstolo Paulo nos mostra quando ele escreve aos Filipenses no capítulo 3. O apóstolo Paulo diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. E a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. E as mesmas coisas que Paulo vai escrever se alegrem no Senhor. Como nós podemos ver no capítulo 4, versículo 4, que ele nos diz: alegrai-vos sempre, mas alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas você vai também para o versículo 10 do capítulo 4, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo novamente: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. E ele fala: eu digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos nos alegrar, porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida. O crente é uma pessoa feliz. E nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer que a vontade de Deus para a nossa vida é que nós nunca paremos de nos alegrar. Às vezes nós olhamos tanto para essas circunstâncias, nós olhamos tanto para essas notícias ruins, nós olhamos tanto para essas circunstâncias que nós esquecemos que nós conhecemos o autor da vida, nós conhecemos o autor da verdadeira felicidade. Nós conhecemos aquele que faz com que o nosso coração se alegre. Deus é a fonte da nossa alegria. Nós não podemos parar de nos alegrar. Quando você olha para o Salmo 122, versículo 1, você vai encontrar Davi dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos e irmãs, eu anseio por esse momento de ter os irmãos, as irmãs novamente aqui conosco, para que nós possamos nos alegrar, continuar a nossa alegria, que nós possamos celebrar, adorar, exaltar o nosso Deus juntos aqui, nesse lugar. Mas enquanto esse momento não chega, não vamos deixar a tristeza dominar a nossa mente e o nosso coração. Traga à sua memória o que pode te dar esperança. Traga à sua memória aquilo que pode trazer alegria. Você tem uma família, você tem um lar, você tem um alimento, você tem um trabalho e, acima de tudo, você tem a certeza da salvação em Cristo Jesus.
Você não está num leito de hospital, você não está em uma cama, mas você está em pé, servindo, amando, adorando e exaltando ao nosso Deus. Eu gosto muito desse versículo. O choro pode durar uma noite, mas a nossa alegria vem pela manhã. Porque a fonte da nossa alegria, o alicerce da nossa alegria é o Senhor. É o Senhor. E a vontade dele para a sua vida é que você nunca pare de alegrar-se. Celebre as pequenas vitórias, mas celebre também as grandes vitórias. Mas acima de tudo, celebre a certeza da salvação em Cristo Jesus. Porque se Jesus está conosco no barco, meus irmãos e minhas irmãs, tudo vai muito bem. Por isso, nunca pare de alegrar-se. Nunca pare de alegrar-se. Mas a vontade de Deus também para a sua vida, em primeiro lugar, nunca pare de alegrar-se. Em segundo lugar, também nunca pare de orar. Nunca pare de orar. Veja que o versículo de número 17 diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. O que o apóstolo Paulo está dizendo aos Tessalonicenses e aí também a cada um de nós nessa noite ore em todos os momentos. Ore em todas as circunstâncias. Ore em todos os lugares. Irmãos, isso é fundamental para a nossa vida. Nós não podemos parar de orar. Pelo contrário, nós devemos orar e orar sem cessar. Quando nós acordamos, que nós possamos reservar um tempo para abrir o coração ao nosso Deus, um tempo para agradecermos a Deus por esse dia de vida que Ele nos dá. Agradecermos a Deus também pela família que Ele nos deu, agradecermos a Deus também pelo nosso trabalho, agradecermos a Deus pela certeza da salvação em Cristo Jesus. Mas também quando você chegar ao seu local de trabalho, não chegue murmurando, não chegue reclamando, pelo contrário, chegue orando e ore agradecendo a Deus porque você tem um trabalho. Deus abriu essa porta para você, Deus abençoou você. Ore pelos seus colegas de trabalho, ore pelas famílias dos seus colegas. Ore para que Deus te dê um dia abençoado. Ore para que você possa ser usado como sal, como luz nas mãos do Senhor, aonde você está trabalhando. Irmãos e irmãs, muitas vezes nós só reclamamos, muitas vezes nós só murmuramos, muitas vezes nós queremos simplesmente nem ir ao trabalho. Mas nós devemos orar sem cessar. Ore pela sua família. Ore para que Deus converta o coração deles. Se tem alguém enfermo, ore para que Deus cure. Para que Deus coloque a mão de cura sobre a vida daquela pessoa. Irmãos, nós temos um Deus que cura. Mas se você também tem na sua família pessoas que precisam de libertação, coloque essa vida dessas pessoas nas mãos de Deus. Ore por elas. Chegue junto ao trono da graça mediante o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Interceda pelos seus parentes que precisam de libertação. Interceda pelos seus parentes que precisam de cura. Interceda pelos seus parentes que precisam de salvação. Irmãos e irmãs, nós precisamos orar e orar sem cessar. Mas separe também um tempo. E olha só como nós já falamos, separe um tempo para agradecer a Deus pela sua vida, pela certeza da salvação, pelo alimento que Deus te deu, pelo trabalho que Deus te deu, pela família que Deus te deu. Mas separe também um tempo para agradecer e interceder pelo seu trabalho, em favor dos seus colegas de trabalho.
Separe também um tempo para você orar pelos seus familiares, para que você possa pedir para que Deus cure aqueles que estão enfermos, para que Deus possa libertar aqueles que precisam de uma libertação, mas para que Deus também salve aqueles que precisam ser salvos. Mas você também pode separar um tempo no decorrer desse dia para orar. Orar pelo pastor, orar pelos presbíteros, pelos diáconos, pelo pessoal do louvor, pelos professores de escola dominical, pela liderança da igreja, como diz o apóstolo Paulo no versículo 12, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E o versículo 13, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Ou seja, ore por nós. Ore por nós. Pastor precisa de oração. Os presbíteros precisam de oração. Os diáconos precisam de oração. A liderança da igreja no geral precisa de oração. Separe um tempo, ore. Ore por nós. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz para aquela igreja, ore também por nós. Ore também pelo nosso país. Irmãos, nós vivemos um tempo tão difícil. Tudo está polarizado. Nós precisamos orar pela nossa nação. Lembramos da palavra do nosso Deus. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei as suas orações e sararei a sua terra. Precisamos orar. Vamos orar pelo nosso presidente, vamos orar pelos governadores, vamos orar pelos prefeitos, vamos orar pelos vereadores, pelos deputados, pelos senadores. Vamos orar para que Deus abençoe, para que Deus coloque a mão dele sobre a nossa nação. Nesses dias tão difíceis, o povo de Deus é chamado à oração. Nós precisamos orar pelas autoridades. O povo de Deus ora pelas autoridades. Mas também nós não podemos esquecer, separe um tempo para você orar, para que Deus abra portas para a pregação do Evangelho. Irmãos, irmãs, nessa semana, ali precisamente na quarta-feira, as igrejas foram proibidas de abrir, respeitando o decreto de governador e prefeito. Nós estamos aqui com a porta fechada. Somente eu e o presbítero Edson aqui na transmissão. Nós podíamos estar murmurando, nós poderíamos estar reclamando, mas o povo de Deus entende uma coisa, que quando uma porta se fecha, Deus abre muito mais. E nós devemos orar para que Deus nos abra as portas para pregarmos o Evangelho. E nós podemos pregar o Evangelho. E nós continuaremos a pregar o Evangelho. Afinal de contas, o que está fechado é o local, mas a pregação do Evangelho não para. Por isso eu quero desafiar você a separar um tempo, a orar, para que Deus abra as portas para pregarmos o Evangelho cada dia e cada vez mais e mais. Que as portas do inferno não podem prevalecer e não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Separe um tempo para orar. Separe um tempo para orar para que Deus continue a abrir portas para a pregação do Evangelho. O Evangelho tem chegado ao Brasil em lugares que às vezes a gente não imaginava que chegaria, mas o Evangelho também tem chegado a outros países, a outras nações. Mas nós devemos orar. Nós devemos orar, irmãos e irmãs,
para que Deus continue a abrir portas para a pregação do Evangelho. De repente você está aí na sua casa pensando: pastor, quantos motivos o Senhor já me deu para orar? Pois é, irmãos. Como diz lá em Minas, o bom mineiro, pois é. E é verdade. Por isso que para o cristão orar sem cessar não assusta. Porque a nossa vida é uma vida de oração. Enquanto nós caminhamos, nós oramos. Enquanto nós estamos dirigindo a nossa mente, está dirigida ao Senhor. Nós podemos separar tempo, mas nós podemos orar também em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Eu me lembro de um episódio onde eu conheci um professor que ele sempre dizia que enquanto ele ministrava as aulas para os seus alunos, ele aproveitava para orar. E ele dizia: Senhor, abre a mente, abre o coração. Senhor, usa da minha vida para que eu possa ser bênção na vida desses meninos, dessas meninas que aqui estão. Senhor, usa a minha vida para que eu possa ser usado para o bem e não para o mal. E nem por isso ele parava a sua aula, nem por isso ele chegava e falava para os alunos: agora nós vamos parar e nós vamos orar. Enquanto ele escrevia, ele estava orando ao Senhor. Enquanto os alunos faziam o exercício, ele estava em oração. Irmãos, é possível orarmos sem cessar. A vontade de Deus para nós é que nós tenhamos essa ligação com Ele. Como dizia Martinho Lutero, no dia em que eu tenho mais coisas para fazer, é o dia que eu reservo muito mais tempo em oração. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, Deus nos dirige para as decisões corretas. Deus nos dirige para os caminhos corretos. Deus fecha as portas que é para tirar a nossa atenção. Mas Deus abre as portas para as portas que vão nos abençoar. Por isso, a vontade de Deus para a sua vida é que você seja um cristão alegre em todos os momentos. Mas a vontade de Deus também para a sua vida é que você seja um cristão de oração. Que você nunca pare de orar. Sabe por quê? Porque a oração é o meio de você apropriar-se da graça de Deus. Quando nós oramos, nós experimentamos da graça de Deus. Mas quando nós oramos também, nós achamos cura. Cura para a nossa alma. Cura para o nosso espírito. Cura para a nossa mente. Cura para as nossas emoções e principalmente cura física, porque o nosso Deus, Ele cura e Ele cura até hoje. Mas a oração também é o meio de você ouvir a voz de Deus. A oração você fala, mas o nosso Deus nos responde. Ele fala conosco. Por isso, nunca pare de orar. Não abra mão da oração. Ore sem cessar. Mas em terceiro e último lugar, a vontade de Deus para a sua vida é nunca pare de alegrar-se. Nunca pare de orar. E terceiro e último lugar, nunca pare de agradecer. Nunca pare de agradecer. Veja o versículo de número 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo nos ensina que nós nunca devemos parar de agradecer. E para isso ele usa a expressão em tudo. Em tudo.
Ou seja, em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida. Como nós podemos ver, voltando aí algumas páginas, em Filipenses capítulo 4, quando ele fala no versículo de número 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando o apóstolo Paulo fala que em tudo nós devemos dar graça, o apóstolo Paulo sabe, o apóstolo Paulo tem condições, o apóstolo Paulo tem testemunho para dizer e para ensinar isso a cada um de nós. Nós não devemos agradecer a Deus só quando as coisas estão bem. Mas quando as coisas também não estão indo bem aos nossos olhos, nós não temos o direito de murmurar, de reclamar. Ao invés de murmurar, de reclamar, vamos agradecer. Agradecemos a Deus em toda e qualquer situação, porque ele diz no versículo 2, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí vem o versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. A nossa gratidão é fruto do conhecimento, é fruto da nossa experiência com Deus. E é por isso que nós encontramos pessoas que têm tudo para agradecer, tem tudo para agradecer, mas quando você começa a conversar, só reclamam, só murmuram. Em contrapartida, nós encontramos pessoas que aos nossos olhos têm tudo para reclamar, mas são pessoas que estão alegrando-se, são pessoas que estão agradecendo a Deus. São pessoas que ao invés de murmurar, são pessoas que agradecem. Ao invés de reclamar, são pessoas que abrem o coração e falam com todas as letras: Deus tem sido bom para conosco. Irmãos, nós não podemos parar de agradecer a Deus. Nós não podemos. É muito triste, mas ao mesmo tempo, muito revelador, quando nós escutamos uma pessoa que tem dinheiro, que tem condições de comprar às vezes 3, 4 hospitais, e que perdeu um ente querido por causa que não tem vaga numa UTI. Que perdeu um ente querido por algo que é de graça, por falta de ar, de oxigênio. Muitas vezes nós não paramos para agradecer a Deus pelo fato de respirarmos, pelo fato dos nossos pulmões respirar normalmente. Irmãos e irmãs, nós precisamos agradecer a Deus. Quantas pessoas não reclamam da comida sobre a mesa? Enquanto que nós somos chamados a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque o pão nosso de cada dia, o Senhor nos deu hoje. Como diz o apóstolo Paulo, no versículo de número 19, o apóstolo Paulo vai dizer: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Nós precisamos agradecer a Deus porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem suprido as nossas necessidades. Deus tem estado conosco todos os momentos, todas as horas, em todas as circunstâncias.
Nós precisamos agradecer a Deus, porque Deus tem ouvido as nossas orações. E nós temos que agradecer a Deus, irmãos, porque esta é a vontade dEle, em Cristo Jesus, para conosco. Para conosco. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Coisa boa é agradecer a Deus. Coisa boa é ter um coração grato. Coisa boa é chegar no final do dia e poder colocar a cabeça no travesseiro e agradecer ao Senhor. Coisa boa é acordar no outro dia e agradecer a Deus, porque Ele nos deu, mais uma vez, o presente. Por isso que nós devemos viver o dia. Por isso que nós não podemos nos esquecer que este é o dia que o Senhor fez. Por isso nós vamos nos alegrar, nós vamos orar e nós vamos agradecer. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E eu quero concluir. Dizendo para os irmãos e para as irmãs que assim como nós definimos um projeto, nós começamos, mas nós precisamos saber aonde nós queremos chegar. Na nossa vida espiritual não é diferente. Nós precisamos saber da vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus para a nossa vida é que nós nunca paremos de nos alegrar. Sabe por quê? Porque o Senhor é a razão da nossa alegria. Porque a nossa alegria não se fundamenta em coisas passageiras. A nossa alegria se fundamenta naquele que é eterno. Jesus Cristo é a razão da nossa alegria. Por isso, alegre-se, mas alegre sempre no Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, alegrai-vos, mas alegrai-vos sempre no Senhor. Mas a vontade de Deus para a sua vida também é nunca pare de orar. Se está tudo bem na sua vida, ore. Se não está tudo bem na sua vida, ore. Se está passando por um momento de dúvida, ore. Se está num momento extremamente feliz, ore. Nunca pare de orar. Porque na oração nós falamos, mas na oração Deus também fala conosco. Ele se revela a nós, Ele fala ao nosso coração. Mas também nunca pare de agradecer. Você tem muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Semana passada, eu me peguei num momento aonde que eu me vi muito mais reclamando do que agradecendo. Pedi perdão ao Senhor. Porque Deus tem me dado muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Olhe para a sua vida. Olhe para aquilo que Deus tem feito. Você vai ver que você vai ter muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. A vontade de Deus para nós é que nós tenhamos um coração agradecido. Vamos agradecer a Deus em todas as circunstâncias. Vamos agradecer a Deus em todos os momentos. Vamos agradecer a Deus em tudo, porque esta é a vontade dele em Cristo Jesus para conosco. Vamos orar? Senhor, nós queremos, ó Pai, nesse momento, agradecer ao Senhor, ó Pai,
porque o Senhor é a razão da nossa alegria. O Senhor, Pai, é a nossa alegria. Por isso, ó Deus, nós nos alegramos, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está presente conosco. E uma vez, ó Pai, que o Senhor está presente conosco, nós podemos falar, nós podemos orar. E o Senhor, Pai, não só ouve a nossa oração, como também, Pai, o Senhor responde às nossas orações. O seu ouvido, Pai, está atento às nossas orações. Senhor, obrigado, porque quando nós oramos, nós relacionamos contigo. Mas também, ó Deus, nós temos um coração grato. Nós queremos agradecer. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos protegido. E o Senhor, ó Pai, em Cristo Jesus, tem suprido cada uma das nossas necessidades. Senhor, obrigado. Obrigado, ó Deus, pela Igreja Presbiteriana de Capivari. Obrigado, ó Deus, pela vida, Pai, do presbítero Edson, que tem nos ajudado, ó Pai, aqui na transmissão. Obrigado também, ó Deus, por cada irmão, cada irmã da nossa igreja. Obrigado também, ó Deus, pelos amigos, pelos parentes, pelos conhecidos, que através, ó Pai, dessa internet, o Senhor, Pai, nos dá a oportunidade de chegarmos até eles. Obrigado, ó Deus. Obrigado também, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado, Pai, da nossa nação. O Senhor tem cuidado, Pai, do teu povo. Obrigado, ó Deus, porque em Cristo Jesus as nossas necessidades têm sido supridas. E nós confiamos que o Senhor continuará a nos abençoar em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos, que nós agradecemos. Em nome de Jesus. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus continue presente sobre a sua vida, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Alguns avisos aqui importantíssimos para a sua vida e para o andamento aqui da nossa igreja. Lembramos que durante a semana nós teremos ali, as nossas atividades. Na quarta-feira, nós temos a reunião de oração através do Google Meet. Então, nós disponibilizamos ali o link. Quarta-feira agora não tivemos em razão da internet, não tem internet. A net lá, claro, lá passou por um problema e só voltou após o horário. Mas nessa quarta-feira, nós temos reunião de oração. Na quinta-feira, nós temos a nossa live, que é transmitida. Então, convide seus amigos, convide seus parentes para curtir a página da nossa igreja. E ainda nesse final de semana, nós continuaremos com as nossas atividades online, respeitando o decreto estadual. Mas nós continuamos nos alegrando no Senhor. Nós continuamos orando pelo nosso país, orando pela nossa igreja, orando pela vida dos nossos irmãos e irmãs. Mas nós também continuamos agradecendo a Deus. E eu lembro você que um dos jeitos de nós agradecermos a Deus é nós devolvermos aquilo que pertence ao Senhor. A nossa igreja, ela precisa do seu dízimo e da sua oferta. Por isso, está aí. Nós disponibilizamos na tela para você fazer a sua transferência. Se você desejar que algum diácono vá buscar, entre em contato conosco. Mas eu gostaria de dizer também para você que dízimo não é troca. Dízimo não é desafio. Dízimo é fidelidade. Dízimo é gratidão. Dízimo é devolução. Dízimo é confiança de que Deus, em Cristo Jesus, há de suprir todas as nossas necessidades. Por isso, contamos com a sua fidelidade, contamos com a sua gratidão, contamos com a sua confiança em Deus.
Aproveito também para lembrá-los que os nossos adolescentes, atenção pais, vocês que têm filhos e filhas adolescentes, o nosso irmão Diácono Guilherme tem uma classe aos domingos, nós disponibilizamos essa classe pelo Google Meet, ele tem mandado lá o link. Acorde seu filho para que ele possa participar. Acorde a sua filha para que ela possa participar. E domingo que vem também nós teremos a classe para os nossos jovens através do Google Meet. Então, o link será disponibilizado para vocês, para que vocês possam entrar, para que vocês possam participar. Mas nós teremos aqui também a transmissão, através da página da nossa igreja. Porque como nós sempre afirmamos, Deus sempre tem uma palavra para o seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.